Bem-vindos ao Seguros Pode, Só Não Pode Ficar Sem, o podcast que descomplica o mundo dos seguros para você, com Claudemir Mack e Rebeca Gabriele. Olá, ouvintes do Seguros Pod, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez, dando continuidade à nossa conversa sobre seguro empresarial, a gente vai falar um pouco como sobre blindar o seu negócio. Hoje a gente vai focar na solução, que é a base da segurança, e também dar continuidade de qualquer empreendimento e negócio que falamos. Exatamente, Rebeca. Eu, Claudemir Mack, corretor de seguros e advogado especialista em seguros, estou aqui também para auxiliar vocês nesse processo. E aqui, hoje, nós temos uma convidada extremamente especial, que depois você vai delinear sobre o currículo dela, mas nós vamos falar com Seguros Unimed. Para quem acha que Seguros Unimed só faz seguro saúde, vocês estão redondamente enganados, né? Nós fazemos muito mais. E quem vai explicar isso, obviamente, é a nossa convidada. Exato, Claudemir. Vou aqui fazer uma breve apresentação, que de breve não tem nada, que o currículo é super extenso, ela tá aqui dando uma risadinha, mas daqui a pouco vocês vão ver. Para nos guiar por esse cenário e revelar a força da Seguros Unimed em seguros empresariais, vamos ter o prazer de receber Tatiane Cruz, gerente de produtos e soluções na Seguros Unimed. Uma profissional com 25 anos de experiência no mercado de seguros, ela possui uma vasta expertise em diversos ramos, incluindo patrimonial, linhas financeiras, pessoas, riscos diversos e habitacional. Atua diretamente na gestão da criação de soluções inovadoras, na transformação de processos e produtos, liderança de projetos, pesquisa de mercado, subscrição de riscos, definições estratégicas e gerenciamento de carteira. Tá acabando, tá? Ao longo da carreira, ainda atuou em grandes grupos seguradores, proporcionando visão abrangente dos diversos canais como digital, corretores de seguros, bancos e cooperativas. Enfim, acabou. Tatiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gostaria de agradecer vocês pelo convite. Eu acho que esse tamanho de currículo representa aqui o que é o tamanho da Seguros Unimed hoje Exato. dentro do mercado, e acho que a gente vai explanar bastante isso e tá aqui pela oportunidade de trazer, né, esse contexto que a Seguros Unimed não é só saúde, a gente tem muitas outros caminhos lá. Comigo Com agora? você. Tatiane, seja muito bem-vinda aqui. O Seguros Pode, só não pode ficar sem. A gente quer agora descobrir um pouco mais sobre os seguros Unimed. A gente fez questão de trazer vocês justamente para que vocês levem ao nosso público esse outro lado dos seguros Unimed, né? Que todo mundo pensa nos seguros Unimed como plano de saúde e não é. Como a empresa, como a empresa se posiciona no segmento de seguros empresariais e qual a amplitude de soluções que vocês oferecem para proteger os negócios, descolando desta percepção exclusiva de saúde? O que vocês estrategiaram lá? A gente tem a dizer que, primeiro, a Seguros Unimed é uma empresa de 35 anos no mercado. Então, ela, claro, ela começa ali dentro do setor de saúde, ela é uma empresa que vem de uma essência cooperativista, que vem da essência saúde cooperativista, e, a princípio, ela começa a atender realmente ali, o segmento saúde. Mas o objetivo é dar uma solução aos clientes. Então, quando a gente fala de uma empresa, ela precisa ter o saúde para os funcionários hoje em dia, mas ela também precisa se proteger. E é nisso que a gente entra com N outras soluções para esse cliente. Então, quando a gente fala de seguros patrimoniais, eu tenho o próprio empresarial, que a gente vai falar Sim, bastante aqui, explicar bastante dele, mas a gente tem seguros residenciais, a gente tem seguro de responsabilidade civil profissional, que a gente também protege o profissional de saúde. sim. A gente tem seguros ali do ramo vida, então também fazendo a proteção da pessoa, né, da família e do bem, né, de cada um deles. Então, a gente consegue fazer, esse portfólio sempre pensando ali no cliente. Esse que é o principal objetivo hoje da Seguros Unimed.
Sim, Tatiane, vamos um pouco aí ao ponto central, que é falar sobre a proteção do patrimônio físico do empresário. A Seguros Unimed oferece soluções completas em seguro patrimonial e empresarial, que nem você disse. Como ele garante a proteção de bens, equipamentos e estruturas físicas e quais são as coberturas mais importantes para aquela pessoa que vai contratar? Bom, acho que a gente tem que começar por um caminho principal, que é falar de uma empresa que, se a gente olhar dados, quem é a empresa que já faliu porque ela estava pagando um seguro? Nenhuma. Nenhum. Nenhuma. Quem é a empresa que faliu porque ela teve um dano patrimonial? Seja um incêndio, que é o mais Várias. grave, seja talvez o próprio roubo, que pode afetar muito diretamente. Então, quando a gente fala de seguro para uma empresa, a gente está falando da sobrevida dela, né? Da proteção que ela precisa para que aquele negócio continue. Então, não é só efetivamente você pensar na proteção ali, para que que eu vou fazer seguro? Não vai me ajudar em nada, não, você está protegendo ali a sua empresa, seu patrimônio. Quando a gente fala de coberturas do seguro, é claro que a gente está indo ali para coberturas, né, mais conhecidas, como incêndio, que é a própria cobertura básica, né, mas olhando hoje, dentro de cada negócio, você pode ter ali coberturas específicas para aquele negócio. São mais de Sim. 30 hoje dentro do produto empresarial, para ele atender a cada um desses negócios. Então, danos elétricos também, né? É algo que toda hora alguém escuta falando que ou a empresa ou a própria residência teve um problema elétrico em equipamento. Então, temos cobertura de danos elétricos, roubos, alagamentos, né? A gente falando aí muito de problemas, né, climáticos que vem acontecendo, o próprio vendaval. Então, riscos que são hoje totalmente da vivência do nosso dia a dia. E isso é o que compõe hoje dentro do produto empresarial que temos disponível. Sim, você até comentou, né, sobre danos elétricos. Há um tempo atrás, teve aquele monte de incêndio ali na ladeira Porto Geral, ali pela 25, que pegou um shopping e queimou tudo. E assim, foi falado, nessa época, foi falado muito sobre o seguro empresarial. Porque é aquilo, quantas daqueles locais que estavam ali abertos, daquelas lojas, tinham seguro? Nenhum tinha seguro. E isso foi comentado muito na época. Então tá aí a importância, uma das importâncias do seguro empresarial, que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui, certo, Claudemir? Certo, Tati. Posso te chamar assim, né? Isso. Pode te chamar assim. Deve chamar assim. A gente vai ficar mais confortável assim. Exato. Então, Tati, assim, a gente no último episódio que nós fizemos, a gente fez uma abordagem muito ampla justamente sobre os danos da natureza, né? Os danos da natureza. E a gente sabe, né? A gente que trabalha com seguro, a gente sabe que nem sempre os empresários se protegem. Às vezes faz um seguro empresarial pensando única e exclusivamente em atender, às vezes, uma solução do contrato de locação, que é a cobertura só do prédio, não se preocupando com seus bens, seu patrimônio. Hum. E aonde ele acaba se complicando naquela situação de repente, ele não conseguir repor o patrimônio dele numa indenização de um seguro. Então, hoje, além das coberturas que você já indicou, quais são as outras coberturas que você acredita que poderia atender os empresários nessa questão? Como? Vendaval? Quais seriam as coberturas que a gente poderia ampliar aí para o cliente? A gente olha muito o cliente na necessidade, tá? Então, é claro, a gente tem um Brasil imenso, com aí questões climáticas diferentes. Então, Sim. quando a gente vai falar do sul, que é o nosso grande exemplo, né? A gente vai falar de uma cobertura ali de vendaval, de alagamento, até, né? Quando a gente fala, talvez, de São Paulo, além dos problemas climáticos, a gente tem um problema mais com roubo, em outras nessas questões. Então são por isso que eu falei, são muitas mesmo Sim. nesse contexto, mas o que a gente faz até, nessa segmentação, é olhar o cliente para o que ele precisa, né. Então, por isso que eu trago as coberturas, por exemplo, até quebra de vidros, né. O quebra de vidros, ele pode vir até em decorrência de um vendaval. A chuva de Uma granizo. chuva de Sim. granizo, né, coberturas para placas solares, né.
é algo que a gente Vocês está têm? falando de Olha só. sustentabilidade, né, Sim, o mundo hoje fala de sim. sustentabilidade, e muitas empresas estão aí entendendo que ter esse portfólio até da própria empresa, colocando ali a própria energia solar, e às vezes até fazendo no contexto de fazendas solares, onde ela tem espaço e ela consegue redistribuir isso, está dentro do nosso produto essa cobertura também. Tá. A gente tem cobertura para equipamentos, então alguns têm equipamentos específicos que também coloca ali dentro do seguro e faz aquela proteção. O know-how, gente, é muito grande. É muita coisa mesmo, tá? Mas a gente também pode falar, sobre responsabilidade civil, lucros cessantes, que a gente ainda vai entrar um pouquinho Sim. nesse meio que o quão importante, né, nessa segmentação para cada negócio. E você comentou da questão das placas solares. Hoje em dia, muitas empresas se aproximam da geração que estamos hoje por conta dessa ligação com a sustentabilidade, o ESG. Então, muitas pessoas hoje em dia escolhem as empresas que vão contratar os serviços voltadas também para o quão sustentável aquela empresa está sendo. Então, é muito legal você ver uma empresa que, assim, uma seguradora que você principalmente, assim, primeiramente vai olhar saúde, oferecendo algo sobre ESG, sustentabilidade, placas solares, uma cobertura que, assim, você não imagina que às vezes uma seguradora tenha, que uma seguradora cubra. É isso mesmo. E eu sou capaz de falar para vocês que hoje o consumidor está ouvindo a gente, ele está tendo esse conhecimento diferenciado sobre a seguros Unimed, mas que muitos corretores também não Também têm. não tem. Tá? Então, é um nicho de mercado para o nosso mercado de seguros que não só o consumidor está sendo surpreendido com essa informação, os corretores também de seguros vão escutar o que nós estamos falando aqui. É um nicho de mercado para eles também. E com certeza, com essa bagagem toda que vocês têm lá. E é legal que a gente recebe, às vezes, até fotos da instalação de onde estão essas placas solares, com dúvidas. Olha, onde que tá? Eu tenho a cobertura? Que Eu legal. consigo trazer isso daqui? Que tipo de cobertura, né? Se chover um granizo aqui, quebrar, o vendaval levar. Então, a gente vê realmente uma carência do mercado ainda, porque a energia solar não é algo tão comum, mas é Sim, muito importante, né? sim. E falando ainda de Seguros Unimed, a gente é uma empresa totalmente voltada à sustentabilidade. Então, a gente tem essa preocupação em que quem está também nesse contexto, a empresa agindo com sustentabilidade, a gente quer este segurado com a gente quer esse cliente, porque ele tem a mesma filosofia que a nossa. Exato. É o cuidado, né, com a natureza. Isso é fantástico. Então, ou seja, né, em tudo isso que nós estamos falando, é uma proteção completa para tudo aquilo que está dentro e faz parte do funcionamento do negócio dos nossos clientes. Então, nós temos que ter esse cuidado. E É, Tatiane, além dos danos físicos, o que acontece quando o sinistro coberto paralisia o negócio? Por exemplo, acontece um incêndio, acaba destruindo 80% às vezes da empresa. O que acontece? O que a Seguros Unimed oferece para garantir que o empresário, o dono daquele patrimônio, a pessoa que está à frente da empresa, não sofra um impacto financeiro tão grande quanto já está sofrendo? A gente veio falando até aqui o momento dos danos diretos, né, vamos Uhum. dizer, pegou o fogo, né, apagou o fogo, teve danos ali. A empresa, quanto tempo ela vai demorar para ela se reestabelecer novamente, tá? Pode ser um incêndio mais grave, que ele possa demorar, às vezes, 6 meses para fazer uma reconstrução, pode ser, às vezes, até um incêndio simples que demora 15 dias ali para se refazer. Só que pensa a sua empresa, né, parada, né, ou pelo menos que seja, não vou nem dizer parada inteira, que o empresário vai falar: "Imagina, para minha empresa parar completamente é muito difícil". Vamos parar só um setor. O quanto de lucro que esse setor vai deixar de ter nesse período, que seja Sim. curto, você, né, tá acostumado com aquele seu faturamento X.
pensa que aquele seu faturamento vai diminuir, porque você está mudando ali a rotina da sua empresa. Sim, Então, para isso, a gente também tem coberturas complementares. Uma que a gente chama de despesas fixas, né? legal. Aconteceu o sinistro, as suas despesas fixas, que são água, luz, funcionários, ela vai continuar acontecendo. Seu Os tributos que não param de chegar, né? tributos, vai estar funcionário em casa, as notas lá que foram emitidas que você tem que pagar os tributos, vão estar acontecendo, e você não está produzindo. Então essa cobertura ela vai ali te ajudar a pagar as suas despesas fixas. A cobertura de lucros cessantes, que é efetivamente quanto essa empresa vai deixar de receber. Então, ela tinha aquele faturamento, ela tinha um lucro esperado e ela vai ficar sem receber. Então, ela recebe ali pelo seguro. E até uma que é perda e despesa de aluguel, né? Também é uma dívida ali que você pode ter com o aluguel, que também vai estar acontecendo, você vai ter Sim, que pagar. Ou então, era um local seu e você vai querer receber aquele aluguel, porque você também exato. conta com aquele dinheiro. Então não é só a proteção patrimonial, é a proteção financeira também do seu negócio, né. E é importante os corretores falando, né, para você corretor, que você tem que oferecer ao seu cliente essa cobertura completa, falando tudo que pode acontecer e muitas vezes você fala tanta coisa, ele acha que aquilo é muito caro, que você está falando tanta coisa, e não. O que é importante é você dar para ele ali todas as possibilidades e trazer o que pode acontecer e faz a oferta, né. Sim. Se ele rejeitar, o cliente pelo menos conheceu todas as possibilidades. Sim, sim. Agrega valor ao produto. Então, quando a gente vai visitar um cliente, a gente procura abordar todos esses aspectos realmente, para que o cliente não só faça um seguro completo, como a Seguros Unimed está trazendo para a gente, porque é extremamente importante. Eu vou aproveitar esse gancho aqui, eu vou trazer uma situação que ocorreu aqui, na nossa cidade aqui, semana passada. Um dano elétrico numa região de Guarulhos, gravíssimo, onde a empresa já estava parada lá cerca de 48 horas, com tudo danificado, inclusive por conta desse dano elétrico de uma empresa de energia, com situação de princípio de incêndio dentro da empresa. A empresa simplesmente não tinha seguro, então você imagina a situação que essa empresa está vivendo. Ou ela vai ter que ter uma reserva muito grande, ou vai ter que se socorrer em bancos, ou pode correr o risco de quebrar. Porque, assim, quantos, clientes eles deixaram de atender, de fornecer aquele produto que eles fazem. Então, assim, temos que tomar todo o cuidado. Aliás, nós, como corretor de seguros, nós somos agente do bem-estar social. Nós devolvemos essa tranquilidade para o cliente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos clientes. Então, você, empresário, preste muita atenção naquilo que nós estamos trazendo hoje, com o maior produto, vamos dizer assim, da Seguros Unimed completo, de forma completa. Então, assim, Tatiane, a gente sabe que imprevistos com os clientes ou funcionários também podem gerar dor de cabeça. A Seguros Unimed oferece cobertura de responsabilidade civil para a empresa, que você inclusive já comentou. Quais seriam essas coberturas da responsabilidade civil empresarial que está dentro do produto de vocês empresarial? Acho que é mais um nicho que a gente fala de perda financeira que uma empresa pode ter, né, e muitas coisas que talvez ela não esteja esperando. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil de uma empresa, a gente tem, por exemplo, a cobertura de RC operações, né? Quer dizer que ela está operacionalizando, acontecendo, ela existe. Só o fato dela existir, ela já pode causar algum problema ao outro. Então, vou falar coisa simples. Você tem uma loja, um comércio, né? Algo simples. Um cliente entra naquele comércio e, por algum motivo, cai um lustre na cabeça daquele cliente, né? E causa ali um dano físico àquele Uhum. cliente. Você é o responsável, você vai ter que desembolsar todos os custos ali de médico, de farmácia, o que tiver que acontecer, né. A empresa está preparada para isso? Não, a empresa ela está preparada para vender o produto, ela é um comércio. Aí entra o seguro de responsabilidade civil. E para isso também a gente fala muito dos nichos, dos produtos segmentados que a gente tem. A gente tem um produto que chama Unimed Pet Shop, né.
um nicho, né, que não é saúde, né, Sim, propriamente dita, né, ela está falando ali do cuidado animal, mas que hoje o pet no Brasil, ele tem uma visão completamente diferente. Imagina você deixando o seu pet dentro de um pet shop para tomar um banho e o pet foge, ou acontece algum problema ali com o pet que ele falece, qualquer coisa. Então tem uma responsabilidade civil um acidente na específico, tosa, né. exatamente. Tem uma responsabilidade civil específica para isso. A gente vai ali, equiparar os danos, né, fazer o pagamento desses danos causados nesse pet. Então, esse segmento, e assim como N outros, é só um exemplo, é o cuidado que a gente tem em buscar a solução para o cliente e mostrar que os riscos estão aí, eles Uhum. acontecem, e nós seguradoras estamos aqui para minimizar isso. E só para complementar, né, quando a gente fala de acidente numa empresa, parece que não, mas é muito comum. Se Sim. você olhar em supermercado, aí vem e põe aquela plaquinha: "Ah, o piso está molhado, tal, cuidado aqui, não escorregue". Mas se a Uhum. pessoa escorregar lá, Uma se machucar, criança passa. e pense no seguinte, lógico, né, a pessoa quando se acidenta dentro de um estabelecimento comercial, ela poderia naquele momento não conhecer nada de seus direitos. Mas quando ela sair dali e procurar um escritório de advocacia, Uhum. ela passa a A conhecer conhecer todos os todos. seus direitos. Direitos e meio, É. né, que Então, assim, a gente já teve casos assim também dentro do escritório, justamente que aí começa a desvirtuar não apenas o acidente, mas as consequências do Sim. acidente. Então, aí a gente tem que ter realmente o seguro com todas as coberturas. Por isso que a avaliação que nós falamos do profissional na hora da contratação do seguro é fundamental. Ele avalia o contexto de toda a empresa, aonde ela pode ter riscos ou não. Né, tem empresas que proíbe a entrada de clientes, né, ou fornecedores em ambientes restritos da empresa. Exato. Justamente por quê? Ali é um local de risco e precisa estar devidamente paramentado para poder se proteger. E às vezes não acontece isso. Mas é assim, é uma preocupação muito grande. Parabéns para a Seguros Unimed incluir essa cobertura dentro do seu produto. deixa eu complementar com alguns outros tipos de responsabilidade, né, só para a gente ver a amplitude. Então tem responsabilidade civil empregador, o a empresa é responsável por aquele empregador, mas não responsabilidade, perante ao colaborador em termos financeiros, não. Ela é responsável por ele estar ali. Então, se acontecer algum problema com ele, né, até o mesmo lustre que caiu na cabeça de um cliente pode cair na cabeça Sim. de um Sim. funcionário. A gente tem isso. A gente tem responsabilidade civil para veículos, guarda de veículos. Então, em quantos supermercados, shopping centers, enfim, até estabelecimentos têm vagas disponíveis para o cliente. Então, ele tem um controle de entrada e saída. Se tiver o roubo daquele veículo, tem seguro para isso. Então, a dimensão da responsabilidade ela é bem O grande. famoso estacionamento com seguro, né, que as pessoas Exatamente. olham É. aquela plaquinha de "estaciona aqui com seguro". É Às isso vezes aí. as pessoas muitas vezes as pessoas pensam, eu já pensei: "Nossa, mas colocar qual a diferença?". Mas isso de fato faz uma diferença no dia a dia. Sim. E Tati, mais uma coisa, um grande diferencial que a gente vê são as assistências 24 horas. Seja qual motivo a pessoa, tanto num seguro residencial, um seguro de vida, assistência 24 horas sempre é um assunto muito importante. Então, como esses serviços emergenciais e de manutenção podem auxiliar o empresário no dia a dia? Isso já é um grande diferencial da Seguros Unimed, porque todas as apólices de empresarial, ela tem assistência 24 horas no seu pacote completo, gratuito dentro da apólice. Então não é uma opção de escolha. Ele já contrata o seguro dele, ele tem assistência 24 horas. Dentro dessa assistência 24 horas, são mais de 20 serviços disponíveis. Esses serviços são alguns emergenciais, né, como a gente conhece de chaveiro, o próprio encanador, coisas que ele pode acionar na hora, vai ligar, vai ter o atendimento. Como outros que são pré-agendados, tá? Mas a gente pensando até no contexto de proteção. Por exemplo, a gente tem dentro dessa assistência a vigilância. Se teve algum problema ali de roubo, né, dentro da empresa, que danificou um portão de acesso e aquilo está exposto, em algum momento ele vai acionar, a gente vai colocar um vigilante ali para que aquilo seja protegido até que haja aquele conserto. Então, é a proteção completa. É a proteção
da cobertura, é a proteção ali da assistência e serviços, às vezes, que não a gente não está falando só simplesmente de uma ocorrência, serviços do dia a dia. Então, acho bem importante esse diferencial da Seguros E Unimed. aproveitando também que a gente pode calcular que 90% das empresas são pequenas empresas, são Sim. empresas de pequeno porte. Essas empresas, elas não têm um aparato de manutenção à disposição. Então, ela tendo um seguro desse onde dá essa cobertura de assistência, é fundamental para o dia a dia dela. Porque às vezes quebrou a chave dentro lá da porta para abrir a porta do comércio, naquele momento, onde ele vai se socorrer? Ah, vou chamar o chaveiro, ele vem. E se não vier? Se demorar, eu vou perder tempo aqui, tenho cliente para atender. Então, ela chama Seguros Unimed, através da assistência 24 horas, é fundamental. Então, assim, parece uma cobertura para grandes empresas que não tem muito significado. Mas para as pequenas empresas, que são a grande maioria, o pequeno mercado, a farmácia de bairro, né? O, a lojinha, né, de produtos ornamentais lá, uma Uhum. lojinha pequenininha. Então é fundamental ter essa cobertura, porque é onde ela vai se socorrer. É que nem o seguro residencial. Hoje, o que mais vende no seguro residencial não é propriamente as coberturas do seguro em si, é mais assistência 24 Exato. horas. E a gente vai só ampliando essas coberturas no momento que as seguradoras vão ampliando a necessidade e vendo a necessidade do cliente. Então você vê cada cobertura, por exemplo, eu não sei se é o caso da Seguros Unimed, mas tem algumas seguradoras que cobrem a caçamba de entulho na porta. Temos, Vocês têm? Sabe, é temos. assim, não combinamos aqui, mas assim, é uma situação que você fala assim: "Mas por que na assistência 24 horas essa cobertura?" É fundamental, você vai fazer uma pequena reforma, você está precisando contratar, e olhe lá, de repente aquele valor da caçamba de entulho já paga até o seguro de forma anual, Exato. só uma contratação, só uma utilização. É muito bacana. Exato, e é essa a importância dos seguros, né. Tanto o seguro empresarial quanto qualquer outro tipo de seguro, é você não ter porque: "Ai, vou ter porque eu com certeza vou usar". Mas e se você não tiver e precisar usar, o que que você faz? Então é aquilo, contratar, ok, vamos contratar por contratar. Agora imagina se você não tem, aí você faz o quê? A mesma coisa, você sempre precisa do médico, do convênio, quando você não tem um convênio. É a mesma coisa, vai dar um incêndio, e se você não tem seguros, quem cobre, quem te auxilia, quem te ajuda? É isso mesmo, por isso que eu falei, são mais de 20 serviços, tem guarda-móveis, tem tapume, a hora que quebrar um vidro, são várias coisas que, tem muito cliente que nem sabe o que tem, ele liga, ele fala: "Olha, tenho aqui, vocês me ajudam nisso?" Eu falo: "Sim, a gente tem esse serviço e faz essa prestação". Então não é só a gente tem um produto que eu não quero que você use só realmente na hora que tem o sinistro, você pode contar com a gente a qualquer momento, Exato. é esse o objetivo. Eu normalmente falo para meus clientes, quando ele tem dúvida, ligue. Isso. Ligue. Você está precisando de alguma coisa? Liga. O máximo que você pode ouvir é não. Mas se Exato. você ouvir um sim, você vai ter um sorriso enorme, você vai ficar muito satisfeito, então ligue. Porque às vezes a gente até não tem como nenhum corretor, nenhum profissional da área saber todas as coberturas, né. Então liga que a assistência vai poder te socorrer, e se não houver a cobertura para aquele determinado, eh acidente que você teve, ou aquele problema que você teve, provavelmente vai ser um objeto de dúvida lá até para a área de assistência, e eles levarem isso para o futuro ter essa cobertura. Então a gente fala que a gente tem que fazer o cliente trabalhar também como os consultor de negócios com a seguradora. Sim. Perfeito. E Tati, agora para fechar, uma pergunta, por que então contratar o seguro empresarial com a Seguros Unimed? Qual é a importância para esse empresário que está ouvindo a gente e acha que, ai, corre menos risco do que de fato ocorre, mas que a gente vê que não, que de fato quando a gente menos espera, é o momento que a gente utiliza aquele seguro, assim como o Claudemiro comentou. Por exemplo, esses dias na corretora, ai, algo simples mas que às vezes, uma das luzinha estourou, parou de funcionar. Na hora, pum, seguradora vem trocar, pronto. E é aquilo, às vezes, nós, brasileiras, sempre damos um jeitinho, a gente arruma, a gente sabe fazer, mas nós não somos profissionais qualificados para certos tipos de
coisas que fazemos. Então é aquilo, você vai inventar de mexer no fiozinho, aí vai tomar choque, Deus me livre, acontece alguma fatalidade. Então, qual é a importância de contratar e principalmente contratar com a Seguros Unimed? Bom, eu sou uma pessoa, né, apaixonada por seguros, porque eu vejo uma questão social nele. Então, o primeiro contexto de contratação de seguro é da saúde da sua empresa. Quanto tempo você quer que a sua empresa dure? Você quer que sua empresa dure pela eternidade, porque você faz um bom trabalho, você entrega, tudo isso vai ser possível, mas se não tiver um imprevisto. Se você tiver imprevisto, o que que você tem que fazer? Contar com um seguro. Para você contar com um seguro, você tem que contratar. Então, eu acho que para a saúde de uma empresa, ela precisa ter dentro das despesas fixas que eu falo, né? Água, luz, telefone, ela tem que ter o seguro. Acho que isso é primordial. O dia que acho que as empresas conseguirem captar isso, eh, vai dormir muito mais tranquilo e saber que outros problemas vêm, porque não é fácil ter empresa no Brasil, todos sabem, né? Então, esses outros problemas vão continuar, porque é problema governamental ou em outras coisas, né? Mas esse problema do imprevisto, você elimina. Então você consegue dormir tranquilo, né, falando aí das microempresas, das pequenas empresas, né, de que não vai ser esse o problema. Acho que, esse é primordial. Lembrando, né, gente, que no Brasil, até copiei, né, o dado aqui de vocês, com 50 milhões de descargas elétricas por ano, gerando prejuízos, né, para todo mundo. Então, seja uma pessoa física com um residencial, seja uma empresa. Então, é um risco iminente hoje, diferente talvez quando você falava anos atrás, né. Então Foi dentro daquilo que nós falamos, né, os desastres naturais estão acontecendo com uma frequência muito grande. Então, essas quedas de raio é uma coisa muito grave, tão é grave que está tendo essa mensuração, né, estão mensurando a quantidade. Então, assim, existe a real preocupação em qualquer hoje residência, empresa ou outro tipo de estabelecimento ocorrer uma queda de raio, haver uma sobrecarga de energia e haver a queima de alguma coisa. E pode ser uma das principais máquinas de funcionamento do empresário, e ali, se ele não tiver um seguro, ele vai ter que bancar do orçamento dele. E não importa o tamanho da empresa. Quanto maior, é pior, mas quanto menor também é pior, porque se você não tiver a cobertura, você vai ter que desembolsar esse valor para poder cobrir. Sim. Então, esses dados aí parece que não, mas vão ao encontro de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. perfeito. E acho que falando de seguros Unimed, acho que eu reforço a solidez da empresa, né, como eu disse, é uma empresa que vem do sistema cooperativista, né, agora com, né, quem acompanha as novas leis de seguro, que está entrando, a primeira vez que o mercado apoia cooperativas, né, para esse mercado, só que a gente já está aqui há 35 anos. Então, o expertise já está conosco. É uma empresa com uma solidez, né, um contexto de ter hoje 329 Unimeds espalhadas pelo Brasil, maior cooperativa médica do mundo, então, eu acho que a gente tem muitos números para provar que é uma empresa sólida e eficaz. Mas eu acho que, além de tudo, somos uma empresa ainda que preza muito pelo cliente, que a gente está próxima, que o cliente é o centro realmente hoje de toda a nossa estratégia, de todos os nossos propósitos. Então, como até o Claudemir falou, é importante às vezes ele ligar, tirar dúvidas, porque é ali na necessidade do cliente que a gente observa e faz mudanças, faz alterações. Então, hoje, para a gente, o cliente importa muito. E quando a gente fala de cliente, eu estou falando de todo o ciclo. Eu estou falando dos corretores, eu estou falando dos clientes, né, diretos, das empresas. Eu acho que esse é o grande diferencial hoje para uma contratação dentro da Seguros Unimed. E lembrando que, assim, a gente brincou muito, falou muito que não é só saúde, mas a gente tem uma expertise em saúde. Então, no fim, todo segmento de saúde, a gente também consegue ali ter melhores condições, melhores práticas, porque a gente é do nosso negócio. E os demais setores, a gente consegue ali trazer muito isso com esse expertise. Então, acho que
o contexto de estar com a Seguros Unimed engloba tudo isso. Legal, Tati. Muitas pessoas talvez estejam se perguntando: "Nossa, mas por que trazer então a Seguros Unimed, que é uma expert, principalmente em saúde, para falar sobre seguro empresarial?". Mas desde o primeiro programa a gente disse que o nosso intuito com esse programa não é só mostrar as seguradoras, mas sim mostrar que a seguradora que às vezes é fera em só uma coisa, não sabe fazer só uma coisa, ela faz muito mais. E é isso que a gente aprendeu hoje aqui com você, principalmente falando sobre a Seguros Unimed. Que, assim, é aquilo, a gente vê, principalmente como saúde, mas também apresentou hoje um produto de seguro empresarial, que nem no começo a gente conversando, quando que eu ia imaginar que Seguros Unimed fazia seguro empresarial? E assim, abrangendo tantas coisas, tantas coberturas como você trouxe. Então assim, infelizmente a gente está chegando no final de um programa, mas ficamos muito felizes de principalmente ter essa conversa com você e também mostrar para o nosso telespectador que a Seguros Unimed não é só saúde. A Seguros Unimed engloba tudo, engloba muito mais. Então é aquilo, contrate seu seguro empresarial também com a Seguros Unimed, além de qualquer outra cobertura, qualquer outro seguro que você queira, porque é uma empresa com 35 anos de mercado e que tem uma expertise não só em saúde, mas em muito mais. Então a gente agradece muito a sua participação aqui. A gente, lógico, gostaria de agradecer também a Seguros Unimed por ter disponibilizado a sua passagem aqui no nosso programa. E agora eu vou passar para o Claudemir, que o Claudemir também tem mais algumas falas. Então, pessoal, este foi mais um episódio do Seguros Pode, só não pode ficar sem. Esperamos ter mostrado outro viés da Seguros Unimed, além de tudo aquilo que nós já falamos aqui, que ela tem a expertise em saúde. Mas vocês podem ver que não é só saúde, é seguro empresarial, seguro residencial, seguro de responsabilidade civil e outros negócios. Inclusive, que você pode dar um briefzinho daquele que nós falamos no início, de que mais está escondido por trás desse portfólio tão amplo da Seguros Unimed? Assim, até para reforçar essa questão da saúde, tá? Nesses 25 anos de experiência que eu tenho, eu nunca trabalhei com saúde. Nossa, Então, né, eu estou na empresa realmente uma empresa de saúde, que que legal, contratou profissionais ali do mercado há muitos anos já, com, expertise em outros, que né, para legal. justamente trazer isso. E inclusive um dos produtos que a gente também fala dentro desse contexto empresarial é o D&O, né. Um produto que quase ninguém conhece, né, ou então que não conhece por esse nome porque é uma sigla, mas ele é um produto de proteção para alta administração. A empresa contrata para que ali conselheiros, administradores, diretores possam tomar suas decisões, fazer todo o contexto estratégico da empresa sem que ele tenha que se preocupar com qualquer tipo de responsabilidade no sentido de processos judiciais, com problemas tributários, encargos, por uma decisão que ele tomou. Então, é um produto que eu creio que mereça um episódio inteiro só para falar Sim, dele, né, Sim. porque ele tem bastante dúvidas aí do mercado, mas que hora que você consegue entender, é mais um dos nichos que você fala assim: "Minha empresa precisa ter isso. Preciso estar coberto", e não só a empresa, porque ela está dando ali uma garantia para os administradores dele que ele tem que cumprir qualquer decisão judicial com o próprio patrimônio. Não é a Sim, empresa que paga, sim. é a pessoa, o colaborador, né, aquele diretor. Então, você está protegendo aquela pessoa. E isso é um cuidado da empresa com o corpo diretivo dela. É muito bacana, por isso que eu falo até dessa amplitude. E a gente tem previdência também, para você ver o tamanho de tudo que a gente tem lá dentro do nosso portfólio. E uma das maiores do mercado, né? Pelo que eu entendi na última Sim. explanação que vocês deram, vocês A dão um gente show. a gente tem inclusive uma previdência fechada, que é mais específica ali para o sistema Unimed, que é uma empresa dentro do sistema que é enorme, gigante. Então, a gente fala até de clientes, hoje a Seguros Unimed tem mais de 6 milhões de clientes, 6,6, tá. muita Em termos gente. de clientes, é muita É gente, tá. muita gente. E não vou dizer que a maioria, né, mas uma grande parte é vida, tá. Legal. Então a gente tem um portfólio bem rico e bem disseminado aí no mercado brasileiro, tá. Que esses 6,6 milhões estão espalhados no Brasil inteiro.
E eu tenho certeza que tudo que você está falando aqui hoje sobre seguros Unimed é uma surpresa para Para muita muita, pessoa. muita gente. Para muita Sim. gente. Eu mesmo, eu conheço um pouco mais, até por conta do envolvimento que eu tenho com seguros há muitos anos, mas para muita gente aí é muita surpresa. Uhum. E com certeza muitos negócios para vocês virão a partir daqui. E vamos lá? Tati, então para finalizar um pouco, a gente gostaria que você deixasse ainda uma mensagem para quem, depois de todo esse programa, não entendeu ainda a importância do seguro empresarial, não só com algo de uma grande amplitude, mas sim algo que no dia a dia você precisa de uma manutenção, ou se ocorrer um incêndio, você precisa de um auxílio, ou até mesmo para ter, para quando precisar, você não correr que nem doido, porque não tem. Então, uma mensagem aí para o telespectador final, para encerrar, infelizmente, sua participação nesse programa, que foi um programa de uma qualidade, assim, altíssima. Bom, queria dizer que eu acho que a sua empresa é o seu bem querido ali, vamos se dizer, né. Talvez é o que sustenta muitas famílias no Brasil, né. Você tem até o empresário, ele tem uma responsabilidade ali com o meio que ele está inserido. Então, pensando em tudo isso, realmente pense na sua empresa em um contexto maior do que só os negócios que você precisa, ter, fazer. Pense na proteção dela. Eu acho que o termo proteção é o maior ganho que você pode ter em todo o seu negócio, tá. E a gente acho que, assim como corretores do Brasil inteiro, né, como a própria Seguros Unimed, sempre vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida, né, de os porquês de contratar, o como funciona, a gente sempre está disponível, e eu acho que essa paixão em falar desse negócio de seguros é a mesma paixão que você tem para falar do seu negócio. Então a gente compartilha as paixões e explica o porquê que cada um tem que estar no negócio. Legal, Tati. Tati, agora para finalizar, a gente tem um presentinho aqui para você do Seguros Pod. Bem, obrigada, A gente gente. espera que você leve esse presente para no seu dia a dia, para lembrar da sua participação, para lembrar da importância também dos seguros empresarial e também dos Com seguros Pode, que certeza. está aqui começando, mas com esse intuito de levar a informação de uma forma descomplicada, não só para o corretor, para a seguradora, mas sim para o cliente, que muitas das vezes tem muita dúvida, mas às vezes tem vergonha de perguntar, não sabe como perguntar. Então, esse programa é um facilitador e um solucionador de problemas e de dúvidas também. Legal. Vou fazer inveja para todo Ah, mundo, isso pode aí, usa deixar, tá? bastante. Vou usar bastante, vai ficar na minha mesa. Acho que é uma honra imensa para a gente, né, como Seguros Unimed, eu como Tati mesmo estar aqui. É muito bacana ver pessoas como vocês trazendo, esse tipo de informação para o público em geral. Então acho que isso é, mais uma vez, algo que a gente faz, né, social. Uma sustentabilidade também para trazer isso. Legal. Bom, Infelizmente, esse nosso programa fica por aqui. Quem sabe a Seguros Unimed não aparece em outro programa falando sobre outra coisa, outro assunto, outro estou à tipo de seguro. disposição, hein. Viu só? A Tati provavelmente pode estar aqui também, assim como outra pessoa da Seguros Uhum. Unimed. Então, esse programa fica por aqui. A gente agradece de novo, Tati, pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui nos ajudando, nos auxiliando. Você, telespectador que ficou que até o final desse programa, mande mensagem, mande sua dúvida. A Tati também vai estar à disposição. Se precisar de alguma coisa, a gente encaminha para a Tati também. Manda para o vovô, para a vovó, para o tio, para quem você quiser, para o seu amigo que às vezes faz alguma coisa, é empresário, faz algum tipo de produto, manda para ele também, porque seguro empresarial é importante, independente do tamanho da sua empresa. Então, compartilha, siga-nos nas redes sociais, @segurospod, Tati. Acompanha a gente Já também. sigo. Olha só, tá te seguindo, então você também não pode deixar de seguir. Claudemir, a gente fica por aqui hoje. Até a próxima. Até a Seguros próxima. pode, só não pode ficar sem. Tchau, tchau.